Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui com parceria com meu amigo Francisco. É isso aí. A gente vai estar debatendo sobre alguns assuntos, falando sobre dualidade, falando sobre dualismo. E esse vídeo, o intuito dele é passar uma informação, né, irmão Francisco? Correto. Passar um entendimento que possa instruir a consciência de vocês, né? Irmão Francisco, para quem não sabe, o irmão Francisco foi pastor, foi evangelista por 25 anos, né? Isso. E ele tem uma vasta experiência dentro dos segmentos religiosos, né? Por onde ele passou, tem conhecimento de causa para falar sobre determinados assuntos, Verdade. né? E dualismo e dualidade, né, irmão Francisco, é um tabu dentro desses sistemas Muito grande, muito né? grande, né? Muito grande. Que até mesmo chega até a ser desconhecido. Realmente é desconhecido para ele. É desconhecido, né, irmão Francisco? Dessa forma, né? Mas, assim, já me apresentando, meu nome é Francisco Nepomuceno e a gente tem realmente esse conhecimento, né, do sistema religioso judaico-cristão, que a gente passou bastante tempo lá e a gente não considera algo ruim, né? A gente considera algo bom, porque conhecimento é algo que traz liberdade para a gente, né? Verdade. Então, falando sobre dualidade, a dualidade em si, ela é muito presente em nossa vida. Ela é muito presente. Então, só que o sistema religioso, eles não entendem isso. E aí nós vem fazer esse vídeo para quê? Para ajudar essas pessoas a entenderem e saírem do sistema. Porque o sistema, ele de alguma forma aprisiona as pessoas. E o nosso dever como cristão original é procurar realmente fazer com que eles entendam que aquele lugar não é liberdade. Liberdade é aquilo que você sente sem dogmas, sem mandamentos, sem aquela coisa de você tem que estar tendo um litro certinho. Não, você tem que ter liberdade. Então, quando eu conheci a filosofia X, foi a coisa que eu mais, tipo assim, uma das coisas que eu mais entendi, que aonde eu olhava tinha dualidade. Então, para mim, isso foi libertador. Irmão Francisco, o dualismo, ele é um conceito bastante antigo. Ele vem lá dos persas, do zoroastrismo, certo? Em 500 a.C., quando o povo judeu esteve sob o domínio dos persas, o judaísmo sofreu essa influência do zoroastrismo. O zoroastrismo, ele prega dois deuses, um bom e um mau. Daí o senhor já começa a ter uma percepção aqui para dentro do cristianismo. Realmente. Prega dois deuses, É. o bom e o mal. Então essa influência ela sofreu de modus operandi mesmo bem fundo com o judaísmo. Aí daí veio Constantino trazendo aí o seu governo imperialista colocando o cristianismo, né? Isso. Como uma religião oficial do seu império, né? E teve os seus concílios aí e começaram a estabelecer o que seria algo coerente ou não para o cristianismo. E que se passagem, o cristianismo não é algo instituído por Jesus. Jesus nunca criou um cristianismo, né? Ele criou uma espiritualidade, uma filosofia de vida e não uma religião a ser seguida. Então, sofreu toda essa mutação dentro desses sistemas religiosos e temos hoje a tão famigerada ideia de Lúcifer. Isso. Falando sobre Lúcifer, é algo que eu me questionava dentro do sistema religioso. Porque, sei lá, Deus ter criado um ser para nos tentar, né? Então, essa ideia de Lúcifer, para mim, eu entendi rápido também. Eu entendi por quê? Porque Deus, ele vai além daquilo que o sistema religioso transmite para a gente, né? E aí, quando eu conheci a filosofia X, eu fui entendendo de que não existe realmente um diabo, um satanás.
de forma que eles ensinam, da forma que eles ensinam. E aí foi então que eu entendi que o que é o diabo é o nosso ego, né? O nosso ego o nosso cérebro foi dicotomizado, e isso tem um lado bom e um lado ruim, que nós temos que manter o equilíbrio disso. A Lúcifer seria uma esfera consciencial humana. Isso. E não um ser espiritual. Não ser personificado. Não ser personificado. Pois então, a ideia de Lúcifer, a ideia do inferno também, de Lúcifer, um anjo caído, um ser maléfico e um ser do bem que seria Deus, essa influência ela vem através do zoroastrismo. Não é nada bíblico. A gente vai pegar os textos áureos que a teologia dá como vericidade à ideia de Lúcifer, que é Isaías 14 e Ezequiel 28, a gente vai fazer o texto, mas nunca que a gente vai interpretar como um anjo caído. É interessante dizer isso, Fábio. Quando eu já estava saindo do sistema, eu peguei e li diante da igreja, porque como fui pastor há algum tempo, e especifica lá, porque até mesmo as passagens, existe dualidade nelas. Que até entendo que o Criador, ele deixa essas coisas acontecerem, né? Para quem? Para que, como disse Daniel, os sábios entenderão. E aí, como existe o entendimento e a falta de entendimento como dualidade, lá em Ezequiel diz que é bem claro lá também. A parte principal aqui do início diz que tu és homem e não Deus, tu és carne. Então, por isso aí dá para se entender que não é um ser personificado espiritual, é um ser humano totalmente natural, totalmente humano, né? Então isso foi fácil para mim entender sobre a dualidade, né? E aí depois é que ele vai mistificar lá embaixo, porque isso foi uma parte adulterada, né? Mistificou de que ele está acima das estrelas, está sentado no trono de Deus. Isso ali é metáfora, né? Porque metáfora para quê? Para dizer que esse Satanás, né? Esse mal é grandioso, mas não de forma personificada, grandioso dentro do nosso cérebro dicotomizado, né? Então, lá especifica, mas quando você tem entendimento, mas da forma que o sistema religioso ensina, a pessoa nunca vai entender. Nunca vai entender. Até porque, como bem eu disse, já criaram a ideia de dois deuses, né? Um bom aí e um mal. Confunde, aí eles entendem de forma errada, né? De forma errada. Mas até a gente fazendo aí uma análise assim, mais filosófica, tentando entender esse conceito, olha, vê bem, existe um Criador, certo? Correto? Certo. Deus, ele não é nome, ele é título. Título para quê? Para Criador. Isso. Existe um Criador. Se existe um Criador, por óbvio, ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo. E se ele é o Criador de tudo, né? Se ele é o Criador de tudo, obviamente que ele criou esse suposto ser do mal. Então a origem de tudo estaria em Deus. Isso. Aí a gente pega, meu querido, pega Santo Agostinho, pai da teologia católica. Ele faz um embaraço feio, né? Ele faz ali um trocadilho muito grande com essa questão, que acabou um pouco que tirando ali um entendimento original. Porque, querendo ou não, faz um pouco de sentido o que ele diz. Mas tem alguns pontos que entram em contradição. Olha só o que ele diz. Que não existe escuridão. Existe ausência de luz. Ausência de luz. Então, desse modo, não existiria o mal. Isso. Existiria a ausência de bem. Mas se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, então tem falta de Deus em algum canto? Isso, não existe, né? Aí, falando sobre o assunto, Fábio, o inferno, porque é dois grandes tabus, né? Até nisso é dual, né? Existe não é que é dual, existe esses dois caminhos, né? Esses dois entendimentos, o entendimento da questão diabo e o entendimento da questão inferno. Eu costumo dizer o seguinte, isso é libertador,
do que a gente tem entendido. O que é o inferno dentro do conceito original? É algo que não é, tipo assim, lago, porque se fosse lago é físico, e no metafísico não existe lago, não existe fogo em si. Agora existe da seguinte forma: o que é o inferno em si? Tipo assim, você chega na eternidade. Quando você chega na eternidade, você vai receber o espírito. Lá é espírito, não é matéria. Então, quando você chega lá e percebe e entende de que o que você perdeu, ou que você não buscou, ou que você não entendeu, era tão pequeno pelo aquilo que você ia receber, que é a eternidade, isso vai gerar uma dor consciencial. Isso é o inferno. Então, a pessoa vai entender de que, por que eu não fiz isso? Por que eu deixei de fazer isso? Então, quando ela entender isso, aí vai gerar um conflito muito grande dentro da sua consciência metafísica, que isso aí tem sentido de um inferno original. Porque aí a gente vai lá para Hebreus, né, que diz que Deus é um fogo consumidor e Deus está na nossa consciência. Então, esse fogo vai arder, igual Paulo também diz lá em 1 Coríntios, que quando a gente erra, sente aquele ardor de fogo. Então, quando chegar lá, é muito mais, porque a gente vai entender de que foi, tipo assim, foi coisas tão pequenas que nós deixamos de fazer, ou deixamos de buscar, por aquilo que nós perdemos. Isso que eu entendo como reprogramação, que é como inferno, né? E aí é onde a pessoa vai entrar em alto arrependimento, vai doer na consciência dele, porque é algo tão pequeno que nós deixamos de fazer aqui para perder algo tão grande lá, né? Por isso que vai gerar essa dor consciencial, que é o inferno original. O inferno ele estaria num campo metafísico, né? Isso. É no campo metafísico consciencial. Consciencial. Jesus mesmo cita a parábola, né, do Lázaro e o rico, e a gente vê que a parábola ali, o rico, ele só via mesmo Lázaro. Era Lázaro, só o pobre ali na consciência dele. Ele diz ainda que Deus manda que ele molhe a ponta do dedo e né? toque na minha língua para me refrescar, quer dizer, me dá alívio da minha dor na consciência, né? Porque eu deveria, falando filosoficamente, eu deveria ter tirado ele daquela circunstância, porque eu tinha poder, né? Tinha condições para me dar uma vida melhor, ou oferecer algo para aquele... E o rico, ele não foi para o tal inferno depois da morte? E depois da morte tem matéria, tem água. Isso. Então a gente vê que é uma incoerência muito grande. Muito grande. Então o inferno ele é na esfera metafísica e não na esfera física, né? Isso. Na esfera física. E é muito interessante esses assuntos, irmão, porque isso acaba passando uma ideia, uma concepção diferenciada. Ver que hoje, por influência desses segmentos religiosos, hoje se tem a ideia do diabo como um ser espiritual, como um Deus, que ele acaba influenciando no seu comportamento, e isso daí, o ser humano ele começa a lutar com Deus, com um diabo imaginário. Isso. E o verdadeiro diabo que é para ele lutar, ele acaba alimentando, né? Alimentando. Ele faz ao inverso. Eu costumo sempre citar, Fábio, às vezes quando a gente notifica alguém que dá uma oportunidade, ou até mesmo pessoas que não dá, a gente entra, mas com delta chances, né? Com delta chances 3 vezes, a gente depois, dependendo da intensidade, né? Aí eu costumo dizer o seguinte, que se existisse um diabo, ele seria muito fraco. Por quê? Porque imagine, ele tenta a gente de longe lá, de longe, sendo que o diabo original está aqui, que é ele que nos tenta aqui na nossa consciência, aqui na áurea de todas as coisas, aqui no pendrive ligado com o Criador. Então, aqui sim, aqui é algo
poderoso, que eu tenho que vencer, que é a mim mesmo, que o apóstolo Paulo diz, olha, nós não lutamos contra a carne, contra nós mesmos, mas nós lutamos com a nossa própria consciência. Ele diz isso. Só que, como foi adulterado, ele não vai citar a consciência, mas é contra o nosso próprio mal, né? Que eles vão citar que é contra o diabo, mas lá se refere contra a carne, voltada para a nossa consciência do mal. Porque a nossa consciência ela é dual, ela é do bem e do mal. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte: o que o Senhor, o Criador, disse para Caim? Ele não citou o diabo para ele. Ele citou: domina o teu mal. A responsabilidade de cada um de nós é nós dominarmos o nosso mal. Que aí é isso sim, vamos dizer assim, tipologicamente, o diabo. Mas não é o diabo. É a nossa consciência que ele fez dentro desse dom, dessa forma, desse crivo, para a gente vencer isso. Então essa ideia de que existe dois deuses, como é ensinado dentro do dualismo, ela está fora de cogitação. Plenamente. Não são dois deuses. Isso, é apenas só um Deus. Um Deus que ele tanto domina o bem como domina o mal. Ele tem o controle de tudo, né? Ele é dual. Ele é dual. Porque o dualismo, ele apregou que existe dois deuses. Então, falando sobre dualismo e dualidade, então você pode explicar melhor para nós a diferença entre dualidade e dualismo, para que eles possam entender melhor? Certo. O dualismo, como a outrora eu falei, ele é um conceito que diz que existe duas forças. Uma diferentes, né? Diferentes. Vocês têm que entender isso. O dualismo é duas forças diferentes. É uma do né? bem. Uma do bem e uma do mal. Elas não são interligadas. Elas né? não são interligadas. Elas são distintas. Elas são concepções distintas. Certo. Que ambos estão ao contrário da outra, mas eles ficam em conflito. Isso. É Deus conflitando com outro Deus. Com outro Deus. Assim. Um Deus do bem com um Deus do mal. Que é o conceito Deus e diabo, né? Deus e diabo. Aí é dualismo. Aí é dualismo. E a dualidade não. Isso é bom, desculpa eu cortar sua... Porque falando assim fica bem claro para eles, né? Quem vai assistir nosso vídeo, né? Dentro do canal, dentro do meu canal, fica bem claro porque aí isso dá um estado na mente deles. Como deu na nossa mente, né, Fábio? Isso. Isso é importante mais vocês entenderem isso. Porque dualidade é dois deuses diferentes, como o sistema religioso vai ensinar lá, tipo assim, aquilo que Constantino começou lá atrás, né? Exatamente. A ideia de um Deus e de um diabo lutando para poder vencer. Para vencer. E que na verdade não é isso, né? Não é isso. Por isso que eles não conseguem sair do sistema, porque isso está formatado na mente deles. Um dos pais do dualismo é Platão. Um dos pais. Um dos pais. Foi se renovando. Foi tipo assim. Descartes também falou sobre isso. Sobre foi, tipo assim, evoluindo até chegar ao conceito que nós vivemos hoje. Exatamente. Né? Certo. Então, foi tendo reformas. Foi tendo reforma, tendo várias linhas de pensamentos, foram tendo aí diversos segmentos dentro dessa temática. Mas o que acontece? O que acontece com tudo isso? Quando Platão começou a pensar sobre essas temáticas e chegar aos seus consensos, ele pensou o seguinte, que ele colocou uma ilustração entre a mente, certo? E o corpo, ou a alma e o corpo. Certo. Então ele começou a pensar que ambas estavam em pé de conflitos. Uma se sobressaía em cima da outra. Então isso aí foi a questão lá de origem, né? De origem. Na origem. De origem. Para tipo assim, para no decorrer da história as pessoas viverem isso, né? Exatamente. As pessoas viverem isso. Então ele começou a pensar que o mundo espiritual era diferente do mundo material. E em esferas, eles são de matérias, né? De matéria. A grande diferença da imatéria para a matéria. Da matéria. Então existe, totalmente mas para eles, uma era independente uma da outra. Que na verdade a matéria é espelho da imatéria. Da imatéria. Que aí
Aí, por isso que a dualidade ela é ligada, né? Ela é ligada. Enquanto o dualismo é desligado totalmente. Exatamente. Vão na mesma direção, mas desligada. Desligada, uma da outra. Então, para ele, a alma, ela tinha uma briga muito grande com a matéria. Certo. Para vencer a matéria. Só porque, se a gente for fazer uma observação dentro da cultura judaica, a gente vemos Gênesis. Inclusive, vamos ler com a passagem. Vamos ver sim. Vamos pegar a BS, a Bíblia Sagrada, e vamos fazer algumas leituras. Então, quando a gente vai para dentro da Bíblia, em Gênesis, né, Gênesis significa criação, princípio, início, a gente vai ver que o Criador, ele, quando se propôs a criar o homem, ele fez do barro, está na linguagem barro, que a gente sabe que não é barro, hoje com o avanço da ciência a gente sabe que os elementos, Os né? elementos. E não exatamente Deus fez lá, pegou o pó, amassou. Isso é história de criança. A né? Bíblia ela é uma linguagem bem infantil. Bem né? infantil, Então, exatamente. dando continuidade aqui. Então, quando ele fez o homem da matéria, ele criou o homem material, que obviamente já existia já no Kéter do Criador, na consciência do Criador, porque tudo que ele fez está direcionado inteiramente ao homem. O homem é o ponto central da criação de Deus. Exatamente. Isso é muito importante a gente frisar, que às vezes a pessoa que não tem muito entendimento sobre um Deus que, tipo assim, não é um Deus místico, às vezes ela perde essa essência, né? De que Deus está pensando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está abençoando. Esse conceito é totalmente errado, né? Porque ele, sendo todo poderoso, ele não tem que estar se preocupando com as coisas. Ele não tem que estar fazendo, ele não tem que vai fazer, né? Põe aqui, bota acolá, tira acolá. Isso aí é igual você falou. Essa linguagem é uma linguagem infantil. Agora, quando nós entendemos que Deus é um todo poderoso, que dentro do seu Kéter, lá da eternidade, porque ele não pensou isso há 2 bilhões de anos atrás. Ele pensou isso dentro da eternidade, não tem tempo. Não existe tempo para isso. Então, quando se refere a esse Deus assim, as pessoas, às vezes, o Deus do sistema, ele é pequeno, né? Isso. Ele é pequeno. Ele vai, ele fica. Não, ele não vai, ele não fica. Ele está, né? Ele está. Exatamente. Então, continuando aqui, então quando o Criador ele se propôs a criar o homem, ele fez o homem, corpo e alma, que seria um dependente do outro. Isso, que é a dualidade. Que é a dualidade, é um dependente. É o metafísico com o físico, né? Ele Porque o fez, homem é físico, a Bíblia, é matéria e espírito, isso, né? e é bem claro. E é bem claro, a Bíblia fala assim, alma vivente. Alma vivente. Alma vivente. Então, um depende do outro. Um depende do outro. Não é algo distinto. Deus fez a matéria, o homem da matéria e fez a alma vivente. A alma vivente. Por isso aí, pessoal, vocês têm que entender que só essa parte aqui a gente já começa a entender de que tudo é dual. Tudo é dual. Porque uma coisa, a dualidade está ligada, né? Tá ligado? É tipo assim, pegar a imatéria e se conectar com a matéria. Ou a matéria se conectar com a imatéria. Com a matéria. Quando a gente entende isso, não é que vai se conectar. Não, já é conectado. Isso é porque eu penso assim, tudo está no campo das ideias. Aqui. Na nossa consciência. Com certeza. No campo de tudo, né? No campo de tudo está no campo das ideias. Então, da nossa consciência, ela se expande para o todo. Ela se expande para a sua convivência social, ela se expande no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Mas aonde é que está? Aqui. A gente pega aqui e materializa. Isso. Então ela está aqui. Então a nossa consciência,
ela faz parte da nossa alma. É o nosso pendrive, a nossa consciência é o que armazena todas as informações. E ao mesmo tempo, além de ela armazenar, ela tem informações. Ela né? tem informações. Ela recebe informações, além de armazenar. Por isso que esse conceito de dualidade é muito real na nossa vida. É muito real e é muito amplo. Muito amplo. Eu estava conversando com uma jovem e eu falei para ela, olha, só esse ponto de eu falar aqui para você é suficiente você sair do sistema. Se você entender a dualidade, você já não consegue ficar no sistema, porque o sistema ele não enxerga a dualidade de Deus. Agora, quando nós entendemos a dualidade de Deus, aí o que acontece? Aí a sua mente expande, a sua consciência expande. Aí você começa a entender quem realmente Deus é. E quando você entende quem realmente Deus é, você vai entender que você não precisa ir do templo, que você realmente é o templo. Você nunca mais vai dizer que, olha, vamos para a casa de Deus, porque Deus não está lá. Deus não está no meu quarto. Deus está dentro disso aqui, ó, que é o templo do eterno. Então, quando você entende isso, você já, opa, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Você não consegue mais ficar dentro do sistema religioso. Né? Então, quando você entende a dualidade, tudo vai ficando mais fácil para você. Exatamente. Então, como tudo está no campo das ideias e a gente materializa o que a gente tem como conceitos, quando se fala em evolução da consciência, é justamente essa expansão de entendimento. Porque quando você, trazendo aqui para dentro do nosso tema, quando você tem um entendimento que não existe dois deuses, como o dualismo diz, você não vai ter que lutar contra um Deus que é imaginário. E a gente vai começar a frisar em estar lutando contra o verdadeiro diabo. Isso. Falando sobre esse conceito de dois deuses, né? Às vezes as pessoas podem ter dúvidas. Quando nós se referimos em dois deuses, duas forças. Duas forças, né? Então, só que para a pessoa entender, aí tem um conceito Deus, porque quando as pessoas se referem a Deus, acham que é o Deus Criador, o Senhor, né? Que você até mesmo falou que é só título. E o diabo, só que mudou só o nome. Mas se você entender como duas forças distintas, tirando o conceito de diabo e tirando o conceito de Deus, quando você entender isso, aí somente, realmente, ela expande. Agora, se você entender de que Deus e diabo são pessoas distintas, aí é o dualismo. Aí você não vai entender, você nunca vai entender o verdadeiro plano de Deus. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: tudo que a gente faz, ele tem a nossa expressão. Aí quando a gente trabalha com algo, o nosso trabalho, ele é a expressão do que temos como uma base de filosofia de vida. Então a gente vai olhar para o universo. O universo é a expressão de quem o criou. Grandiosidade. A grandiosidade. Então a gente vai olhar para o universo e ver que tudo é dual. É dual. Então, se tudo é dual, então quem o criou em um campo da dualidade. E é dual. Com certeza, com certeza. Pois vamos ler aqui uma passagem, só para o pessoal, né? A gente, como base, né? Como, tipo assim, como referência, né? A gente vai ler aqui, lá no princípio, né? Quando eu era místico, eu li muito esse versículo aqui, viu? Muitas vezes. Fez vários esboços, mas hoje a gente entende que até o... A escritura é a mesma, o olhar é o outro. Né? As letras são as mesmas, né? Mas o entendimento agora é outro. É outro, realmente, né? E tudo vai do entendimento, né, Fábio? Com certeza. Tudo vai do entendimento. Às vezes as pessoas... E o entendimento nos molda, né? Isso. As pessoas, às vezes, por ser duais, porque nós somos duais, interpretam mal. Às vezes eles ignoram. Aí outros recebem, outros entendem, outros não entendem. Tudo é dual, né? Quando você entende a dualidade do Criador, tudo fica menos difícil você entender. Lógico que a nossa linguagem hoje é muito difícil, né? Porque quando eu iniciei, Fábio,
Cara, falar de reprogramação para mim dava um nó na minha mente. E hoje eu entendo o que é reprogramação. Se falasse em dualidade, meu Deus, eu faltava torrar meu cérebro para querer entender e não conseguia entender. Mas quando você busca, como fez o sábio Salomão, ele buscou conhecimento, ele buscou sabedoria. E só os sábios buscam sabedoria. Por isso que Daniel vai escrever lá na frente, lá, né, no capítulo 12, que diz que só os sábios entenderão. Entender o quê? Entender o projeto de Deus, como foi que ele fez, como é, dentro desse crivo, né? Porque o crivo é injusto. Mas por que o crivo é injusto? Mas se Deus é justo, por que ele criou um crivo injusto? É porque para nós sermos justificados. Para nós sermos justificados. Porque como é que o justo vai ser justificado? Então ele tem que passar pelo o crivo injusto para ele ser justificado. Por isso que hoje nós entendemos que tudo é dual. Porque se eu não passar pelo crivo injusto, como é que eu vou receber a justificação? Então por isso que ele colocou nós dentro dessa condição. E como você estava falando, e o projeto de Deus, do Criador, para nós, o perfeito, o agradável, o tudo para ele, é esse projeto aqui. Porque esse projeto, como ele é dual, e lá no metafísico não é dual, lá é só metafísico, lá não existe dualidade, só existe dualidade para nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever que nós somos mais privilegiados que os anjos, do que os espíritos, porque nós somos essa dualidade do Criador. É a única coisa, é um projeto que Deus amou realmente. Que Deus falou, não, fiz um projeto agora que me agradou. E não tinha outra forma dele fazer se não fosse dual. Dessa forma, é verdade. A forma perfeita, porque como ele é a ciência de tudo, ele tem toda a ciência, ele é eterno, a gente não tem palavra para explicar o que realmente ele é, né? Não dá para explicar. Então, mas nós entendemos que esse projeto, por mais que nós estejamos num projeto injusto, porque está sofrendo frio, tempestade, guerra, fome, doenças, a diversidade da vida, nós enfrentamos muitos problemas aqui, enquanto os anjos não enfrentam nenhum problema. Então por isso que ele olha para nós, ele vê esse plano, o olhar de Deus para nós olhar o plano que ele fez e é agradável, porque isso é o ápice, isso é a coisa mais maravilhosa que ele pode dizer assim, eu criei isso, olha, isso é muito bom. Por isso que nós vamos ler aqui, e aí você vai ver aqui que ele se refere que tudo é bom, né? Só que as pessoas não entendem isso, né? Vamos ler aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia seguinte. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça porção seca. Assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Sua semente esteja nela sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. E disse Deus,
haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e haja eles, e sejam eles, para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Então, só nesses primeiros 15 versículos já mostra a atualidade pura de Deus aqui, né? Totalmente. E eu acho interessante, Fábio, aqui, é que ele começa como luz e trevas, é o que acontece na nossa consciência. Né? É o que acontece na nossa consciência, o bem e o mal, a luz e as trevas, porque a luz se refere ao bem, a claridade, o amor, né? Enquanto as trevas representam o mal, a escuridão, tudo que você pensa negativo é escuridão. Né? Tudo que você se refere a algo ruim é escuridão, né? Então, só por isso aqui já entende como as letras é as mesmas, mas o entendimento é outro, né? Hoje nós entendemos que a essência dessa referência aqui é dualidade. É dualidade. Dualidade. Isso ligada, né? Ligada uma com a outra. Porque você não tem como desligar o seu cérebro só para dizer assim, não, agora eu sou do bem. Ou então agora eu sou do mal. Você não tem como fazer isso. Porque elas estão ligadas uma com a outra, né? Conectadas. E o interessante que a gente vê a Bíblia, né? Um manual de instrução. Um manual de instrução. Que foi adulterado nessa aí, né? Exatamente. A gente vai perceber que tudo inicia de forma dual. Tudo. Ó, exatamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Já é um ponto de dualidade. Isso. Céu e terra. Porque a dualidade, ela depende uma da outra no seu modo operante. Isso, porque já pensou, né? Só céu sem terra. Que não tinha, né? Que não tinha. Aí, no princípio, não era dual. Não era dual. Tudo sobre a face do abismo era uma coisa só. Era uma coisa só. Não existia dualidade. Então, como o Criador estava projetando um plano de criação, executando o que já estava no queta dele, na consciência dele, e a forma operacional não poderia ser outra que não fosse dual, ele executa o seu plano totalmente dual, desde o início. A primeira forma que ele trabalhou, digamos assim, foi trazendo a dualidade em si, né? Na real, ali, na veracidade. Então, tudo é dual. Tudo. A própria Bíblia, desde o primeiro versículo, já mostra a dualidade do Criador. E lá você fala no princípio, lá no final, que é Apocalipse, fala dando da segunda morte. Então, quer dizer, aí é o ponto final, né? É o ponto final. É o fechamento. Pois... E a natureza como um todo, a gente vai ver a dualidade. A criação dele vai ter elementos que a gente vai ser observável somente na natureza. E a gente vai olhar o nosso próprio corpo material, que é uma das dádivas que Deus nos deu, que é o corpo material para nós cumprirmos o plano aqui de crivo na matéria. Ele é todo dual. Realmente. A gente tem 2 olhos, a gente tem 2 ouvidos, do lado esquerdo, do lado direito. Então tudo a dualidade ela está expressa no campo da matemática, da física, em tudo a gente vai ver a dualidade, né? Então não está somente na Bíblia como referência, está no universo como um todo. Realmente. Né? Pois sabe, né? Agora então vamos encerrar, né? Sim. Vamos encerrar. Vamos. Pessoal, eu queria até fazer assim, como eu vou postar no meu canal, né? Eu queria falar um pouco sobre a Bíblia Codex, né? E aí, se você quiser adquirir, entra no portal, né? Portal ex.tv.br para você adquirir a sua. O que é a Bíblia Codex? Ela é a explicação da Bíblia que foi adulterada, só isso. Ok?
E aí a gente quer agradecer você aí por participar, por nos assistir. E a gente vai outras vezes aqui fazer outras vezes essa reunião, né? O que é uma reunião, né? Uma reunião entre amigos, entre irmãos, né? E assim a gente quer agradecer você que nos assistiu. E deixe seu like aí se você gostou, deixe seu comentário, enfim, tá bom? Pois um abraço e tudo de bom. Eu só quero agradecer o irmão Francisco aqui por estar dando esta oportunidade. A mim é uma honra, imenso prazer, imenso também, estar tendo esse bate-papo aqui gostoso, maravilhoso, trazendo esses temas aqui para brilhantar aqui o nosso canal. Verdade. No intuito não de fazer um prosélito, de trazer pessoas. O intuito de ganhar tipo assim, faturamento. Né? Não, nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento nós adquirimos, buscamos para que você possa chegar lá também. As nossas percepções, né? Isso. Dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente observa, a gente tem nossas percepções. E se fica somente com a gente, essas percepções, esses entendimentos, de nada eles servem. Então, para servir de alguma coisa, tem que chegar até o outro. Isso. Então, a gente usa essas formas digitais, dessas ferramentas são maravilhosas, lógico. Isso, para que alcance mais pessoas. O intuito é esse, o intuito não é ganhar dinheiro, o intuito não é trazer você para o nosso entendimento. Lógico que a gente tem nossas bases, né? A filosofia X, as escolas de Jesus, a gente tem sim algo que nos motiva, algo que nos faz levar conteúdo para vocês, que é justamente a possibilidade de estar elucidando, estar levando ideias, moldando a consciência das pessoas. Então é isso, só queria mesmo aqui agradecer para finalizar e reforçar aqui, se você gostou, você pode compartilhar, você pode fazer um comentário, até uma crítica, diga aí se você concorda ou não conosco, né? E a gente vai trazer outros vídeos sim com essa mesma temática, né? A ideia aqui é fazer uma minissérie, né? Sobre dualidade. A gente vai trazer outros pontos dentro da Bíblia, dentro de um comportamento universal como um todo, não é isso? Pronto. Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Inclusive eu esqueci de também lhe agradecer, né, cara? Porque eu falo para vocês, o Fábio, eu conheci o Fábio, inclusive eu fui no primeiro encontro que eu tive com ele, eu fiquei maravilhado, ele me recepcionou muito bem, ele foi muito amável comigo. Eu sou grato a esse amigo aqui, eu estou aprendendo cada dia a gostar mais dele e com certeza, né, nós vamos estreitar esses laços, né, embora ele mora em outra cidade, ele se deslocou, né, para vir até aqui no campo e a gente quer só dizer para ele gratidão, meu irmão, meu amigo. Eu que agradeço. Tá bom? Pois nós estamos juntos aí e vamos compartilhar nosso conhecimento para esse pessoal aí, tá bom? Pois está encerrado, um abraço. Um abraço.